Café Virtual. Apresentação: Regina Helena. Um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Seja muito bem-vindo ao Café Virtual. E hoje nós vamos falar sobre o Deus que me vê. O Deus que me vê, o Deus que me ouve, o Deus que se importa comigo e com você. E essa história se passa no início lá do livro de Gênesis, com a história de Abraão. O que aconteceu? Abraão, ele é chamado por Deus para iniciar uma grande descendência. E no capítulo 15, a gente vê uma conversa de Abraão com Deus, em que Deus promete a ele um galardão sobremodo grande. No capítulo 15, versículo 3, Abraão diz: mas Senhor, eu não tenho nenhum filho, né? E Deus então, no versículo 5, conduz Abraão para fora da tenda e diz para ele: olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: assim será, Abraão, a sua posteridade. Uma promessa extraordinária de Deus para Abraão. Mas o tempo vai passando e essa promessa não se cumpre. Então, Sarai não consegue, fica ansiosa, não consegue esperar, mais ou menos como a gente. Às vezes a gente tem muita ansiedade, isso aí dificulta a vida da gente, né? Foi o que aconteceu com a vida de Sarai, porque ela chega para Abraão no capítulo 16, versículo 2, e fala assim: Abraão, eu não estou conseguindo engravidar, então eu gostaria que você tivesse um filho com Agar, e esse filho seria como se fosse meu filho. E Abraão concorda com Sarai. E ele então, a Agar engravida. Só que começa um ranço entre as duas, uma disputa entre as duas. E Sarai então se sente humilhada por Agar e também passa a humilhar Agar. E fica um clima tão insustentável que Agar, grávida, vai embora para o deserto. E ela está lá no deserto, no capítulo 17, fala assim, no 16 mesmo, né? Ela está perto de uma fonte de água e o anjo do Senhor vê Agar ali e fala: Agar, por que você está aqui, né? No deserto de Sur? Daí Agar fala: porque a minha senhora está me humilhando, a Sarai está me humilhando. E ele diz assim: volta para lá. Se submete, porque Deus, Ele está vendo todas as coisas e Ele vai te dar um filho chamado Ismael, que significa: o Senhor me acudiu na minha aflição. E Ele está vendo isso e você volta para lá. Então, no capítulo 16 de Gênesis, versículo 13, Agar diz assim: então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava, e disse, né? Tu és Deus que vê, pois disse ela: não olhei eu nesse lugar para aquele que me vê. Ela está toda feliz, Deus está me vendo, né? Então ela obedece, volta para a casa de Abrão e o nenenzinho nasce, Ismael, e cresce. E quando Ismael tem 14 anos, finalmente Sarai recebe a promessa de Deus, um filhinho que passa a ser chamado de Isaac. E depois que Isaac nasce, um dia Sarai, ela olha e vê que Ismael, já mocinho, já adolescente, está gozando, está caçoando de Isaac. Aquilo lá enche o coração dela de ira e ela vai para Abrão e fala: não dá para eu aguentar isso, olha só o que está acontecendo. Então Abrão, ele peca, orientado por Deus, ele despede Agar. Agar, não está mais para você ficar aqui, e tá água, tá pão para ela e Agar, então vai para o deserto. Agar vai para o deserto angustiada. A primeira ida dela para o deserto de Sur, ela estava grávida. E foi porque ela quis, por decisão própria. Na segunda ida para o deserto, Agar, ela está com um mocinho já, está com uma adolescente. Ela se sente assim, tremendamente responsável. E
é aquele adolescente, e ela está lá não por vontade própria, ela está lá porque ela foi expulsa da casa de Abrão. E ela está angustiada, a água acaba, a comida acaba, aquele sol inclemente do deserto, garganta seca. Ela sabe que ali por perto tem muitos animais selvagens à espreita. E ela então deixa o seu filho debaixo de um arbusto. E ela sai andando, anda uns 200 metros e fica lá desesperada, angustiada naquela situação. E naquela situação, no capítulo então 21, 17, o anjo do Senhor, ele chega para Agar e fala: que você tem, Agar? Né? O capítulo 21, 17 diz: o que você tem, Agar? Né? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde você está, Deus está ouvindo, Deus continua vendo a sua situação. E daí ele diz ainda: ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Recado de Deus para Agar, recado extraordinário. Então, Agar, ela tinha que se animar, né, por ela e pelo filho, pensar não no que ela estava perdendo. Ela perdeu a comodidade, a segurança, a fartura, né, aquela proteção de Abrão. Mas ela estava ganhando a liberdade, não era mais escrava. E ela não estava sozinha, ela tinha um filho. E ela tinha que sair daquela apatia e animar a ela e ao filho também. E ela tinha que erguer o rapaz. E para a gente erguer alguém, a gente tem que levantar primeiro. Então, uma palavra para as mães que me ouvem, para os pais, que a gente possa realmente, na nossa vida, estar nos animando e animando o nosso cônjuge, nossos filhos, né? E quando a gente levanta e ergue o outro, a gente fica mais forte, os nossos pés se firmam, né? E a gente fica com mais força, né? Quando a gente ajuda o outro a se levantar. E Agar, então, ela obedece, ela levanta o menino. E quando ela faz isso, né? Com aquela promessa de que Deus faria de Ismael um grande povo, no versículo 19, Deus abre os olhos de Agar. E ela vê um poço d'água e ela vai ali, enche de água, né, o seu odre e dá de beber ao menino. Olha que coisa extraordinária. Estava ali a água, mas às vezes no desespero da gente, as nossas lágrimas, a nossa falta de esperança impede que a gente veja coisas que estão acontecendo em nossa volta, que pode ser a resposta para aquilo que a gente precisa. A gente fica tão angustiado e que começa a chorar e não enxerga e não ouve Deus falando, né? Mas, felizmente, Agar ouviu Deus nesse momento e os olhos dela se abriram e ela viu aquilo que ela precisava, encheu o seu odre de água e deu para o menino. Deus está com Ismael. No versículo 20, me perdoe. Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Deus ficou acompanhando o crescimento de Ismael e ele foi sendo capacitado a sobreviver no deserto. Ele se torna flecheiro, coisa linda. E ele habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Agar era egípcia, ela casou Ismael, né? Esteve ali com ele até o seu casamento, continuou ali com ele, né? Com uma mulher que era egípcia como ela, né? Da mesma nacionalidade. Que coisa linda, né? E ela então, Deus estava com aquele menino, ele cresce um menino honrado, um menino capacitado, né? E é muito interessante que em Gênesis 25, versículo 9, diz assim, que quando Abraão morreu, Isaque e Ismael, seus filhos, o sepultaram na caverna de Macpela. Então, Ismael, ele continuou tendo contato, né, com o seu pai Abraão e com o seu irmão Isaque. Que coisa extraordinária que é a história de Agar.
Eu queria conversar um pouquinho com você agora. Eu não sei como é que está a tua vida, como é que está, se você se sente muitas vezes no deserto e não está enxergando água, não está enxergando perspectiva. Você está sentado, às vezes, debaixo de um arbusto, né? Sem ânimo para se levantar. Às vezes, projetos que pareciam tão infalíveis foram para o ralo, as portas se fecharam, né? E você não sabe o rumo a tomar. Deus, Ele vê, Ele ouve, Ele está presente, né? Que a gente possa, como Agar, clamar a Deus, porque Ele nos vê. Quando a gente está sem recursos, Deus, Ele nos propõe algo novo, Ele faz os nossos olhos se abrirem e enxergar coisa que não estávamos enxergando. E Ele nos chama para algo novo, algo extraordinário. Ele sempre tem algo para aqueles que o buscam, né? Ele é um Deus presente que muda a nossa sorte. E em Jeremias 29, Ele diz assim: então me enfocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Esse é o nosso Deus, Deus que vê, Deus que ouve, Deus que se importa comigo e com você. Que possamos buscar a face dele, sabe, em tempo e fora de tempo. Senhor, eis-me aqui, Senhor, muda a minha história. Eu não sei como está a sua situação hoje. Você pode dizer para mim: Regina, você não sabe, está muito difícil. Eu não sei mesmo qual é o tamanho da sua dor, mas Deus sabe, e eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pensamos, sonhamos, né? Com o poder que opera nele, que é tremendo, né? Em Efésios 3, 20 fala assim, que nós possamos buscar a face do nosso Deus, sabendo que para Ele, como diz lá em Gênesis 18, versículo 14, acaso existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Não, não existe. Nada do que você está passando é difícil, é impossível para Deus. Deus pode resolver. Mesmo que você não veja luz no fundo do túnel, Deus pode trazer uma direção. Busque a Deus, clame a Ele. Ele é o Deus que te vê. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus quiser.